sobre esse jogo do Palmeiras. A Alice animou, começou toda animadinha aí. Eu vou frear um pouco essa animação dela. Vai. Porque a vitória foi épica, concordo. Ao contrário da do Flamengo, a vitória do Palmeiras é aquela que faz o palmeirense dormir feliz, porque ele ia deixando escapar a vitória 3 vezes, né? 2 vezes. Mas eu não achei que o Palmeiras jogou bem, não. Mas não mesmo, pelo contrário. Achei que. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, mais polêmica. Alice, segura essa. A única contratação que está jogando bola do Palmeiras é a última, o Lucas Evangelista. Esse cara entrou realmente bem no time. Esse cara, belíssima contratação. O Vitor Roque, para mim, não diz nada ainda. O Facundo Torres, também, não são maus jogadores, não é isso. Mas é porque são jogadores que foram contratados para chegar e virar titulares e resolver todos os problemas. O Vitor Roque é a maior contratação da história do futebol brasileiro, gente. E ele, por enquanto, ele só faz tropeçar na bola. Não, para mim, Lucas Evangelista, esse sim. Esse realmente me parece ter sido uma contratação acertadíssima. E o resto do time, eu achei que o Palmeiras hoje teve alguns bons momentos, mas jogar bem não achei, não. Teve muita raça, mas jogar bem é outra coisa. Teve raça, teve ânimo. Só isso já foi melhor que o do Flamengo, Alice. Sim, muito mais. Nem se compara, né? E eu não acho que o Palmeiras esteja jogando bem. Eu acho que o Palmeiras está começando a encontrar caminhos. Eu falava hoje mais cedo no News, um dos problemas do Palmeiras esse ano é que não descobriu ainda o que é o Palmeiras de 2025. Isso passa por reformulação, passa por má fase de jogadores que formavam a espinha dorsal desse time. O Gomes, que não estava machucado, não está jogando, que já jogou um dia. O Veiga não está jogando. Até o Estevão também agora caiu de produção. Então tem isso e tem a chegada de um monte de jogadores novos, né? Eu vou acrescentar ao Evangelista, que hoje fez uma ótima partida, o Mikael, acho que é uma boa contratação também do Palmeiras. O Palmeiras precisando de mais um zagueiro e talvez essa formação de 3 zagueiros também acabe se mantendo até para ele ficar no time. E o Rocha machucado, Mike entrou, ficou 3 minutos em campo, saiu. Então o Palmeiras, né, para o Abel que Alice, gosta muito... Desculpa, Oi. Vou te interromper só porque estamos voltando para a TV. Voltamos, hein? Ao vivo aqui na TV e no YouTube. A gente está falando já do jogo do Palmeiras, que levou um susto, cedeu o empate 2 vezes, mas conseguiu a vitória nos acréscimos, 3-2, voltando a vencer e a marcar gols depois de 3 jogos, Alicia. E aí você estava falando, né, que o time não está jogando bem, mas está encontrando o caminho. Está encontrando caminhos, então é isso. O Evangelista é uma boa notícia no meio-campo, né? O Palmeiras com dificuldade de fazer essa marcação. Então, embora tenham sido 2 golaços de fora da área e tal, jogadores completamente desmarcados. Ali, um volante de marcação tinha que estar dando algum combate nesses caras, e o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Mas o Evangelista é uma boa notícia, né? Na zaga, o Palmeiras tem uma boa notícia, tem más notícias na lateral direita, né? Como eu falei com a saída do Mike. Vitor Roque realmente ainda não entregou, acho que e muito também porque o Palmeiras está com um problema de criatividade, então a bola não chega tantas vezes quanto deveria chegar, mas eu acho que o Palmeiras começa a ter uma cara, não é a cara que vai ter em definitivo, porque a gente não sabe se o Felipe Anderson vai ficar na equipe quando o Veiga voltar, ainda tem muitas dúvidas, tem o Paulinho para estrear em breve, já está treinando, então eu acho que esse time ainda está em formação. Mas se a gente pensar que o Palmeiras ficou 4 jogos sem marcar, a última vez que o Palmeiras marcou um gol com bola rolando, foi contra o São Bernardo, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Hoje o Palmeiras fez 3 gols, inclusive gol de pênalti, que no caso do Palmeiras devia valer 2, né? Dada a dificuldade que o Palmeiras tem com essa modalidade do futebol. Então, começa a encontrar caminhos. Não é um grande adversário, não é um time fortíssimo, mas se você olhar para o que o Palmeiras fez em 2025 até agora, hoje você começa a ter uma luz no fim do túnel. Não só por causa de alguns jogadores, né, que vão se firmando na equipe, talvez essa formação com 3 zagueiros acabe vindo para ficar também, mas você acha que essa é a formação ideal? Não sei se é a formação ideal, mas acho que ela pode acabar ficando por causa da ausência do Rocha e do Mike. O Palmeiras hoje não vai ter um lateral direito forte,
Então, ele vai precisar reforçar a zaga, quase que inevitavelmente, até para poder soltar o Piquerez um pouco, que tem essa característica muito forte. Então, imagino que ele, pelo menos por enquanto, vai precisar seguir com essa formação. E a outra coisa é o Palmeiras ter um pouco dessa sorte, desse brilho de ganhar nos acréscimos, porque, assim, quando o Palmeiras tomou o segundo gol, né, de novo, logo na sequência de ter marcado, eu falei, bom, a principal posição que o Palmeiras precisa contratar agora é uma benzedeira, porque o Palmeiras está com muito azar, além de dificuldades técnicas. E aí o Palmeiras arruma aquele gol com grande destaque para o Luigi, como disse o Bira, né, simbólico, que nesse momento da luta antirracista e com racismo acontecendo no jogo de hoje, no jogo de ontem do São Paulo, que ele tenha sido tão importante, entrou e deu assistência, fez o passe para o gol do Rios, que o Palmeiras conseguiu fazer o que o Palmeiras vem fazendo muito nas últimas temporadas com o Abel, né? Que é arrancar umas vitórias quando ninguém menos espera. E esse ano o Palmeiras não tinha conseguido fazer isso ainda, pelo contrário. O Palmeiras teve momentos, né, contra o Corinthians, 2 vezes, inclusive, de estar com 1 a mais em campo, ter pênalti para bater e nem assim conseguir vencer o jogo. Então, hoje eu começo a ver sinais de melhora. Tem um caminho longo pela frente ainda, mas o fato é que o Palmeiras estreia fora de casa com esses 3 pontos que vão ser muito importantes na campanha da Libertadores. Parece um roteiro parecido, né, com o do Flamengo, porque o Luigi também estava 4 minutos só em campo, Bira, e aí deu um passe perfeito para o Richard Rios fazer esse gol da vitória já nos acréscimos, um gol salvador, mas que tem muito do que é o Palmeiras aí, né? Porque mais uma vez, uma cria da academia salvando o Palmeiras e ainda mais simbólico, né? Como a gente está trazendo sempre esse assunto do racismo, porque a Conmebol, com essas punições ridículas, libera o racismo, e aí, como você bem colocou, Alicia, tivemos hoje mais um episódio de racismo impressionante, Bira. Mas o que eu quero falar é do Luigi. Que estrela, hein? Que estrela, é isso. É um menino que vai sendo desafiado pela vida, né? Em momentos muito delicados e vai mostrando que tem muito aí o que acrescentar, não só no futebol, mas também nas pautas sociais mesmo, trazendo esse debate. Foi um menino que teve muita coragem ali naquela coletiva, na entrevista pós-jogo, na verdade, e hoje também mostrando muita personalidade de ter a segurança de botar uma bola de primeira na cabeça do Richard Rios. E aí, Domi, falando um pouco também do jogo em si, eu achei que o Abel mostrou coisas interessantes, que fazia tempo que a gente não via assim, o Abel falar também sobre tática, né? Depois do jogo na coletiva eu vi um trecho antes de começar a ver o jogo do Flamengo, e ele fala, explicando sobre tática, eu acho sempre muito enriquecedor para a gente quando ele explica um pouco dos pensamentos dele de futebol. E a utilização do Bruno Furques, né, como um cara meio que um terceiro zagueiro, que para liberar justamente o Piquerez, como a Alicia ressaltou bem. O lado esquerdo do Palmeiras, eu acho que era o grande destaque do Palmeiras no primeiro tempo, principalmente quando o Vitor Roque se movimentou pela esquerda, e concordo com o Renato que a bola está queimando no pé do Vitor Roque, acho que está batendo aquela ansiedade de 5 jogos, ainda não fiz meu gol, aí a canela chega antes do pé, e vira aquela bagunça. Acho que ele não está rendendo o que se espera mesmo, mas ele conseguiu trazer ali uma movimentação no primeiro tempo pela esquerda com o Facundo, que de repente resultou num gol. E aí, acho que o grande destaque do jogo, para mim, foi o Lucas Evangelista. Acho que casou muito bem nesse meio campo do Palmeiras, inclusive quando o Abel se precipita, porque o jogo não estava ganho, né, no 1-0, e ele muda a tática do Palmeiras, é justamente quando arma um buraco, porque o Evangelista sobe para essa linha de ataque, e quem fica na responsabilidade da marcação ali de fora da área seria o Rios, e a gente sabe das deficiências do Rios, de atenção, mais do que defensiva, eu acho que é uma questão de atenção mesmo no jogo, e são 2 chutes de fora da área. O Palmeiras inclusive deixou muito no segundo tempo o time do Sporting Cristal chutar de fora da área, e aí de repente a estrela do menino vai lá e resolve pro Abel
mostrando que a academia está aí e revelando muito bem há muito tempo, mostrando todo o trabalho belíssimo do Sampaio, né, coordenador das categorias de base do Palmeiras, que realmente tem muito que acrescentar e dá opções para a Abel, né? Acho que isso que é o mais interessante, que pode chegar o Vitor Roque com 125 milhões de euros no banco ali, e de repente é o Luigi vindo, desenvolvendo há muito tempo nas categorias de base do Palmeiras, que salva numa bela jogada ali para o Rios. Então, assim, acho que tem algumas coisas do Palmeiras que dão um otimismo, assim, de ver um caminho, porque são coisas diferentes que o Abel fez nessa partida do que ele estava fazendo, e outras que é aquela coisa, será que a ansiedade vai falar mais alto para alguns jogadores? O próprio Felipe Anderson hoje conseguiu jogar o que nunca tinha jogado. Eu queria pegar esse ponto que você falou quando estava ainda 1-0, Renato, porque que o Bira falou, né? Porque estava fazendo um ótimo jogo, um dos melhores jogos, e aí o Abel fez 3 alterações de uma vez só, e o que abriu esse espaço aí, e o Táchira empatou 2 vezes, né? O Sporting Cristal empatou 2 vezes. Você acha que o Abel errou aí? Olha, primeiro eu queria discordar um pouco desse ótimo jogo. Eu não acho que o Palmeiras fez um ótimo jogo, não. O Palmeiras teve ótimos momentos. Não estava. Ele teve 15 minutos de futebol envolvente, um pouco antes de fazer 1-0. Mas eu achei que, de uma maneira geral, o Palmeiras também estava jogando com uma enorme dificuldade de conseguir concluir, de conseguir fazer jogadas realmente. Tinha o domínio do jogo, posse de bola, mas não conseguia ameaçar de verdade. Aí sim, ele começa no segundo tempo, tem 15 minutos bons, faz o gol, e aí o Abel mexe. Mas eu não sei até que ponto a mexida foi responsável por isso. Ou se, de repente, o Sporting Cristal disse assim, bom, agora nós temos que atacar. Vamos lá. E aí, de repente, descobriu-se que o Palmeiras não estava tão bem armado assim na defesa. Levou 2 chutes de fora da área, fez 1-0, empatou. Fez 2-1, empatou. E aí, no final das contas, apesar de tudo, se a gente for levar em consideração as substituições, o gol é feito com 2 jogadores que entraram no segundo tempo, né? O Luigi e o próprio Richard Rios. Eu confesso que eu nem entendi muito, talvez a Alicia possa me explicar, o Richard Rios começar no banco. O Richard Rios, para mim, é um jogador indispensável nesse meio campo do Palmeiras. Não sei se talvez por desgaste também de data FIFA, afinal de contas ele jogou, né, pela Colômbia, mas eu acho que ele é um jogador, sabe, indispensável nesse meio campo do Palmeiras. E para jogar ao lado do Lucas Evangelista, que eu acho que vai botar o resto tudo no banco. Aníbal Moreno, aquela turma toda que está fora por contusão e tal, eu acho que não volta tão cedo, não volta mais. Mas eu não achei o Palmeiras jogando bem, não.